Gente, shalom para todos. Me dá um retorno que vocês estão ouvindo, por favor. Que o som tá bom. Tá bom, Rafa, tá tudo bem. Ok, Baruch Hashem. Obrigada. Eu queria passar para vocês, gente, um tipo de estudo. Eu vou explicar por quê. Eu não tenho feito vídeos públicos. Até porque agora é um momento assim de, eu diria, passar uma mensagem que tenha um fruto ligado a essa mensagem. Né? Um fruto no sentido assim de que a pessoa que escuta ela possa dar um fruto, ela possa, de uma certa forma, usar aquele estudo, né, e crescer com ele. Então, eu não quero só jogar conhecimento aleatoriamente. Então, eu estou cuidando, obviamente, da comunidade e estou cuidando de alguns grupos. Esse tipo de grupo que eu estou fazendo com vocês, são dois grupos. Vocês, que são as pessoas que estão ajudando o trabalho aqui em Israel, e também um grupo de líderes, né? Alguns líderes, não são todos os líderes, que eu também vou fazer um grupo de estudo. Eu peço algumas coisas para vocês. Né? Primeiro, vamos manter a discrição, porque eu estou fazendo vários grupos, e cada grupo tem o seu benefício. Mas eu vejo, como nós somos uma comunidade, às vezes uma pessoa está no grupo ou não está no outro grupo, ela se sente mal porque eu não fui incluído. Então, existe esse tipo de coisa. Então, vamos manter, cada grupo tem a sua, digamos assim, a sua particularidade e existe um estudo específico para esse grupo. Então, cada um mantenha a discrição daquele que você está participando para que o outro não se sinta mal porque não foi chamado, né, para a gente evitar isso. Segundo, o estudo que nós vamos fazer hoje não é um estudo para você guardar para você. Não é um estudo para você falar para todo mundo, olha, está dito isso e aquilo. Não. Isso é um estudo para você se alimentar e você guardar. E você vai guardar esse estudo para você, você vai relembrar. Não é uma aula, é um estudo. E um estudo, ele está começando. Então, você não pode passar um estudo que ele não acabou. Então, o objetivo dele não é você propagar ele. Esse é um estudo para você. Então, você vai copiar no seu caderno e você vai relembrar o seu alimento. Você não deve passar ele. Quando você transbordar desse estudo, aí você vai saber o que passar e o que não passar. Então, eu queria passar essas instruções primeiro para vocês, relacionado a isso. Não é uma aula, é um estudo. Então, é importante você ter em mãos um caderno, uma caneta, um lápis, o Sidur, depois eu vou explicar por quê, e a Bíblia, ok? Para você abrir em alguns lugares, e basicamente isso. Muito bem. Então, nós vamos começar. Antes da gente começar a falar, vamos falar sobre Davi Meller, o rei Davi. Deixa eu só fechar a janela aqui, dando claridade. Está um pouco escuro. Melhorou um pouquinho. Muito bem. Vamos lá, então, para o estudo. Nós vamos falar de estudos que são aplicáveis. Então, você vai poder pegar esse estudo e aplicar no seu dia a dia. Eu vou começar com dois assuntos, né? Alguns ensinamentos dos sábios e primeiro, sobre o Ashrei, né, que nós fazemos 3 vezes por dia, 2 vezes no Shacharit e 1 vez na Minchá. Mas antes de falar do Ashrei, e uma coisa que nós vamos entender
é que o Sidur, né, por trás do Sidur, ou seja, na confecção do Sidur, existe uma quantidade de material, de sabedoria, de revelações, eu diria, divinas, incomensurável. Então, quando você vê uma reza, o potencial dela, o que nós sabemos, é muito pouco. Na medida que nós conhecemos o potencial dela e nós vamos evoluindo nesse conhecimento, a kavaná que nós temos, ela vai aumentando. E isso vai causando em nós, vai potencializando o poder que está inserido naquela reza. Ok? Então, nós vamos trabalhar nisso. Agora, antes da gente começar, eu queria trazer um ponto que é muito importante. Foi uma pergunta que eu fiz. Eu estava pensando, gente, por que acontece? Foi muito interessante isso, porque na semana passada eu estava pensando, às vezes uma pessoa sai da nossa comunidade e quando ela sai, ela agradece, mas agradece assim, de coração. E algumas postam até mensagens no Facebook agradecendo a gente, falando, olha, eu agradeço tudo que recebi e tal. E algumas dessas pessoas, não são todas, 6 meses, um ano depois, mudam, passam a ter até um ódio contra a gente. Eu estava pensando, por que isso? E na sexta-feira, era no feriado, e eu fui convidado por um Rav para uma aula de Guemará. E na aula foi a resposta, foi impressionante. Eu tinha perguntado isso, e a aula que ele deu foi a resposta. A aula era baseada num versículo, Passuco, que fala que aquele que se desvia da Torá, que larga a Torá, ele louva o Urachá. Aí os sábios, Urachá é o ímpio, né? A pessoa má. E os sábios dizem que a pessoa que não está disposta a receber o jugo da Torá, ela passa a ter uma animosidade e chega ao ponto dela ter ódio, dela ter raiva, de querer brigar com aquele que representa o que quer seguir a Torá. Pelo que eu entendi, é como se a pessoa que, de uma certa forma, opta por um padrão que não é um padrão de receber o jugo da Torá, primeiro ela vai encontrar alguém que venha a aprová-la nesse caminho alternativo. Ela vai louvar alguém que também não aceita a Torá de maneira integral. E ela vai odiar e querer brigar com aquele que aceita a Torá de maneira integral. Porque essa pessoa passa a representar para ela uma voz na consciência dela que a incomoda muito. Porque as almas, todas as almas, no fundo, elas sabem que elas precisam, elas sabem qual é o caminho correto. Um ímpio ou uma pessoa desviada da Torá, ela não tem uma shalom perfeita. A consciência dela, mesmo estando abafada, ela fala, ela incomoda, é como algo, uma pedrinha no sapato dela. Ela não consegue andar sem sentir aquela dorzinha. Só que ela vai transferir esse incômodo para aquela pessoa que para ela representa uma voz que está dizendo para ela, olha, você está errado. Você precisa receber o jugo da Torá completo. Por isso essas pessoas, elas transferem esse ódio para nós. Não é que nós não temos defeitos, nossa comunidade, como qualquer comunidade, ela não é perfeita, ela tem defeitos, mas não é proporcional à atitude dessas pessoas com relação a nós. E aí aconteceu outra coisa interessante. No Shabat, durante o sábado, à tarde teve um shiur, eu fui no shiur. É um Rav brasileiro, né? E no shiur foi outra resposta para mim. Né? Aqui é um lugar onde eu estou, tem muita, aqui é do chá, tem muito serviço divino. Eu estou encontrando pessoas maravilhosas, né? Eu, na semana passada, fui convidado para, na sexta-feira à noite, jantar na casa de um Cohen, uma família de Cohen, né? E eu e a Hannah ficamos impressionados, né, com aquela família, né?
a dedicação. Tinha uma criança de 2 anos, a gente ficou impressionado com o comportamento dela, né? Era comendo com garfo e depois arrumou a mesinha dela. Olha, uma coisa que não se vê, uma coisa normal, né, para o mundo aí de fora, muito normal. Então, assim, a gente está tendo oportunidade de ouro, mas, ao mesmo tempo, nós estamos muito dedicados à nossa comunidade e temos que lidar com a série de problemas que surgem. E a gente poderia pensar, puxa, a gente está aqui no céu, na terra, e tem esses problemas, mas isso é muito bom para nós. Eu vou explicar por quê. Mesmo as apurreações que nós vemos, isso é muito saudável para nós. Porque existe um conceito que o Eterno, ele nunca permite que a gente fique achando que aqui é o céu, que aqui não é o céu. Aqui é o Olam Hazé, não é o Olam Rabá. Então, tem que haver sempre problemas aqui para a gente lembrar que nós não estamos no céu. Então, para nós, até essas apurreações, elas são um bom sinal para nós lembrarmos que aqui não é o céu. Então, foi muito bom tudo isso e eu estou realmente assim, com muita vontade de ajudar a nossa comunidade, mesmo com as apurreações. E, graças a Deus, nós temos aí, daqui a 2 meses, no máximo 3 meses, com crianças e adultos, 20 pessoas vindo para Israel. Gente, isso é um milagre. É um Baruch Hashem. E tem um rabino que me pediu para ajudar, assessorando. Eu estou fazendo gratuitamente, porque vai servir para a nossa sinagoga, para montar uma yeshiva, ou na Venezuela ou no Brasil. Estou tentando convencer ele para ser no Brasil. Mas uma yeshiva que vai atingir assim, muitos jovens mais velhos da nossa comunidade, com curso, eles vão pagar R$ 350 por mês para ter aulas, café da manhã, almoço, jantar e hospedagem. É assim, um presente do Eterno. Então, Baruch Hashem. Só queria passar isso para encorajar vocês. Agora, vamos lá. Gente, os filmes sobre Davi Meller, sobre o rei Davi, eu digo para vocês, são difamatórios. As pessoas não sabem quem é o rei Davi. Então, esses filmes nem assistam mais, nem coloquem seus filhos, netos, para assistir esses filmes da Record, filmes da empresas americanas sobre o rei Davi. Eles não estudam a real história do rei Davi. Então, eles fazem um vídeo, que é um filme romanceado, com uma história, eles mesmos dizem que não é uma história totalmente de acordo com a Bíblia, porque eles não têm conhecimento, né? A história real do rei Davi, ela está, obviamente, nos ensinos dos sábios do povo de Deus, que sabe a história, e cada versículo significa cada parte da vida dele. Então, não assistam esses filmes. Eu vou agora passar um pouquinho quem é o rei Davi Meller, para depois entrar na questão do Einstein. Só um momento, gente. Muito bem. Vocês estão me ouvindo, né? Só me dá só me dá um aviso que estão ouvindo bem. Estão me escutando? Só manda um aviso, gente, por favor. No chat ou só me avise. Vocês estão ouvindo bem? Está tudo bem? Eu estou ouvindo bem, Rav. Estou ouvindo bem. Perfeito. Ok, vamos lá então. Isso aqui são literaturas e agora vamos começar o estudo, tá bom, gente? Eu quero que vocês anotem isso, algumas palavras, porque quando eu repetir essas palavras, eu não vou mais dizer a tradução delas. E assim a gente vai estudar, não só ter aula. Ok? Ok. Então, vamos lá. Então, vamos começar. Tem um estudo, né, um ensino do Rabi Zeira,
Então fala Rabi Zeira Amar. Amar quer dizer disse. Então anotem essa palavra. Pode anotar, transliterar, depois vai ficar mais fácil. Amar quer dizer disse. Muito bem. Toda palavra que eu passar para vocês, eu não vou mais traduzir, tá bom, gente? Então vocês botam no caderninho. Amar quer dizer disse. Quando fala Omer, é diz no presente. Amar no passado, disse. Então, Rabi Zeira Amar. Ad Chatzot Laila. Ad, até. Chatzot Laila, até meia-noite. Então, vocês anotam Ad, até. Chatzot Laila, o meio da noite. Hayá Midnamnem Kessus. Hayá, né, ele estava, né, era ou estava. Midnamnem, Midnamnem. Midnamnem. Ok? Midnamnem. Kessus. Então, ele cochilava como um cavalo. Então, o rei Davi, ele não dormia. Ele não dormia. Ele não tinha um momento que ele falasse, olha, eu vou dormir essa hora e vou dormir 8 horas, 6 horas. Ele não dormia. O rei Davi, quando chegava à noite, né, depois do pôr do sol, ele começava a estudar a Torá. Ia cochilando e acordava. O que é dormir como um cavalo? Um cavalo dorme em pé. Uma pessoa que, um dos rabanim que me ensinam, ele me explicou que tem um rabino que é assim aqui em Israel. Ele deu uma palestra aqui no Kollel, que é um lugar de estudo. Então, no meio da palestra, ele estava dando a palestra, ele dormiu. Aí ele dorme profundamente ali 5 minutos, fica todo mundo esperando, ele acorda. Acordou, ele continua. Então, ele não tem assim um hábito de dormir. Ele cochila. Então, quando o corpo ele não aguenta mais, ele cochila. Depois ele acorda. Então, isso é dormir como um cavalo. Então, o rei Davi ele não dormia. Ele não deitava e dormia. Ele cochilava. Ele ainda tinha um despertador especial. Vocês vão observar daqui a pouco. Porque a partir de Hatzot, Laila, meia-noite, aí ele acordava mesmo. Então, num certo momento, ele começava a cochilar, né? Estudar a Torá e cochilar, estudar a Torá e cochilar. E depois meia-noite acabou. Ele não tinha mais nem cochilo, né? Então, quando a gente pensa que a casa de Davi foi escolhida como a casa de onde vem Mashiach, não dá para entender à luz do que a gente estuda normalmente no Tanar. É preciso a explicação dos sábios. Eu digo a vocês que não tem como entender o Tanar sem as explicações dos sábios, sem as explicações do Rashi, sem os Midrashim. Então, é preciso ter toda essa base para a gente entender. Então, muito bem. Então, primeira frase. Rabi Zeira Amar, Ad Chatzot Laila, Hayá Midnamnem Kessus. Então, até o meio da noite, ele cochilava como um cavalo. Ou seja, ele caía em pé mesmo. Né? Ele estava na cama dele, mas ele não ia dormir, ele simplesmente estudava, cochilava, acordava. Continuava estudando. Mikan, com N no final, Nun, Mikan, daqui, Veilar, para frente, Veilar, daqui para frente, Hayá, né, ele estava, Midgaber, Kari, ele ficava, né? Daqui para frente ele ficava, Midgaber, valente, Kari, como leão. Então, quando dava meia-noite, ele levantava como leão. Ele tinha uma força divina, né, que o Eterno dava para ele, sobrenatural. Né? Então, ele acordava como leão. E ele começava realmente a fazer os terrilim, estudar a Torá, louvar o Eterno. E os terrilim eram feitos, vocês vão observar mais na frente, através de inspiração de Ruach HaKodesh.
Algo sobrenatural. Por isso tem um poder muito grande os Tehillim, os Salmos. Muito bem. Então, o Rabi Ashi Amar. Então, Rabi Ashi, ele disse: Ad Chatzot Laila Haya Osek Bedivre Torah. Então, Haya, mais uma vez, estava. Osek, outra palavra. Osek, como se fosse com Osek, Osek Bedivre Torah. Ou seja, ele estava ocupado. Então, outra palavra para vocês copiarem, Osek, ocupado. Bedivrei Torá, com as palavras da Torá. Então, até meia-noite ele ficava cochilando e estudando, cochilando e estudando. Mikan, já sabemos essa palavra daqui, Veilar, daqui em diante, para frente, Veilar, daqui para frente, depois de Hatzot Laila, Beshirot Betish Bachot. Beshirot, ele se ocupava com canções e Betish Bachot, com louvores. Também Torá, não é uma contradição, porque vai ser falado também que ele também se ocupa da Torá. Então, até meia-noite. Chegava um determinado momento do dia, obviamente depois do pôr do sol, que ele tinha uns cochilos, mas enquanto ele cochilava e acordava, ele estudava a Torá. Ele não dormia como todo mundo dorme. E isso, aqui em Israel, tem algumas pessoas que são assim. Agora, eu vou fazer isso, ou você vai fazer isso. Gente, essas coisas, elas não são coisas carnais. Então, por exemplo, se eu for fazer isso, eu não tenho condições, eu não tenho a força espiritual para fazer isso. Eu, pessoalmente, eu não tenho a força espiritual de deixar agora largar o sono e viver dessa maneira. Para você ter essa condição, você tem que ter a configuração espiritual propícia para isso. Nem todo mundo tem. Okay? Então, o rei Davi tinha e outras pessoas têm. Agora, nós não vamos agora, a partir de agora, vou fazer isso. Não temos condições. Não temos condições. Então, cada um tem que ter noção do seu limite. Ok? Deixa eu dar só uma olhada se alguém está precisando de ajuda com relação ao link. E a gente continua. Não, tranquilo. Perfeito. Muito bem. Agora vamos para o próximo texto. De amar. O que é de amar? Às vezes é trocado. Às vezes tem uma mistura um pouquinho de hebraico e aramaico nos textos, De alguns sábios, eles misturam um pouco os dois. Então, de amar. Agora, o que é amar? Todo mundo já sabe. Diz. Então, se é no presente, como é que fala? Podem colocar no chat. Se é no presente, fala o quê? O passado é amar. Ele diz. Agora, eu digo. Como é que eu falaria? Eu já falei isso. Quem lembra? Eu digo. Como é que fala? Eu digo. Omer. Exatamente, a Lúcia respondeu. Omer. Então, de amar, Rabi Acha Bar Biznan. Amar Rabi Shimeon Hassidah. Então, aqui falou disso, Rabi Acha, falou Rabi Shimeon Hassidah, Hassid, aquela pessoa que é piedosa, dedicada. Muito bem. Kinor Haya Talui Lemala Memitato Sher David. Então, Kinor era uma espécie de um violino, mas não um violino como nós temos hoje. Era uma harpa pequenininha. Então, uma harpa pequenininha, um violino, chamado hoje Kinor violino. Haya estava, Talui, pendurado, Lemala, acima, Mimitato, da sua cama, Sher Davi, da cama de Davi. Então, existia uma harpazinha pequena,
pendurado em cima da cama de Davi. Verreivan, e portanto, outra palavra, Verreivan, e portanto, então, Reivan, portanto, né? Ou às vezes Keivan, mesma coisa, portanto. Sheigia Chatzot Laila, chegava, né, no meio da noite, né? Sheigia Chatzot Laila, né? Chegava no meio da noite, Baruach Sefonit, e vinha Ruach, um vento, Sefonit, do norte. Então, à meia-noite, quando chegava, desculpa, vamos traduzir melhor. Verreivan, portanto, Sheigia Chatzot Laila, quando chegava à meia-noite. Então, Verreivan, portanto, Sheigia Chatzot Laila, quando chegava à meia-noite, Baruach Sefonit, vinha um vento do norte, Venoshevet Bo, e soprava aquela pequena harpa, aquele violino. Então, quando chegava meia-noite, exatamente meia-noite, é como um despertador, né? Vinha um vento do norte e soprava aquele violino, aquela harpazinha. O Menagen Melav, ela tocava por si mesma. Então, era o despertador de Davi Melech. Então, à meia-noite em ponto, vinha um vento do norte, soprava aquela harpa e ela tocava. E Davi sabia que era meia-noite. Aí nós sabemos como Davi sabia que era exatamente Chatzot Laila. Porque todos os dias em Chatzot Laila, de certa forma, obviamente, a Kadosh Baruch Hu acordava Davi Melech. Isso mostra a intimidade que ele tinha, né, e o relacionamento, né, com o Todo-Poderoso. Então, ele era realmente uma pessoa muito amada pelo Eterno. E uma pessoa muito dedicada, e com um nível de espiritual demasiadamente elevado. E a gente começa a entender por que o rei Davi, né, Davi Melech, é escolhido a casa dele como a casa do Mashiach. E continua. O Menagem Melav, ele tocava sozinho por ele mesmo essa harpa. Miad Haya Omed Veosek Batorá Ad Shealá Amodashachar. Então, Miad, imediatamente. Miad, imediatamente. Não é assim, tocou o despertador, vou dormir mais 5 minutos. Não. Se ele estivesse cochilando, tocava o violino, né? Ele acordava, imediatamente ele se posicionava, né? Como a gente já viu, Midgaber Kari, valente como um leão. Então ele já se posicionava. Gente, um rei, ele, quando chegava ao amanhecer, né, depois das rezas, ele já tinha os seus assessores chegando com os problemas ou com perguntas de halachá. Então, ele já tinha toda uma ocupação. Então, ele era uma pessoa de extrema responsabilidade. Guerras que poderiam acontecer, né? Mas ele era um estudante da Torá e um professor da Torá. Uma coisa interessante para vocês terem conhecimento, o mestre dele, vocês não vão acreditar, era Mefiboshet. Mefiboshet, ele era aquele filho de Shaul, que era aleijado. Mefiboshet sabia muita halachá. E Davi chamava ele de Rabi. Ou seja, Davi o aconselhava com ele. Você vê como Davi Melech era um homem muito elevado. Porque um rei, né, e acolheu Mefiboshet. E ainda aconselhava, às vezes perguntava, respondi bem, Rabi, chamava ele de meu Rav.
E o Eterno foi tão benevolente com Davi, pela humildade dele, que depois Davi teve um filho que sabia mais halachá do que Mefibosheth. Mais halachá do que Mefibosheth. Então, tanto que Davi depois ele tem, se não me engano, um terrilim que ele fala sobre isso, né? Do filho que honra o pai. Ele teve um filho que sabia mais do que Mefibosheth, né? Sobre halachá. Então, enfim, voltando agora ao nosso assunto. Miad Chaya Omed Versek, então, imediatamente ele estava em pé, né? Versek ocupado, Batorá Ad She'alá Muda Shachar. Até subir a Muda Shachar é a mesma coisa que a Lota Shachar, que é a aurora. Ok? Então, essa palavra é usada pelos sábios, a Muda Shachar, que é a mesma coisa que a Lota Shachar, que é a aurora. Então, eu queria primeiro trazer para vocês um pouquinho de quem é Davi Melech. Então, não é aquela visão daquele homem, né, retratado nos filmes, né? Não é isso. Ele era um homem da Torá, por isso que tem aquele salmo, ele fala, eu medito dia e noite na Torá. Dia e noite é literal. Ele meditava dia e noite na Torá, ele não dormia. Ok? Aí você fala, mas e as tribulações que ocorrem? Né? Ele teve que fugir do filho dele, né, Absalém. Ele passou uma série de tribulações, porque o Eterno não permite. Porque quando a gente estuda a Torá, vem sobre nós um gozo, uma alegria muito grande. A Torá, ela traz um pouquinho do Olam Rabá. Mas aí vem as tribulações para lembrar a gente que nós não estamos no Olam Rabá, nós estamos no Olam Hazé. Então, a pessoa que está muito feliz, ela não deve se incomodar quando surgem situações para, literalmente, lhe causar alguns transtornos. Elas existem para lembrá-lo de que ele não está no Olam Rabá. Ele precisa dessas acorreções. Então, né, é muito importante lembrar isso, e a própria vida do rei Davi fala sobre isso. Gente, uma das coisas que o rei Davi fazia, que é impressionante isso, para checar se uma mulher está no período de pureza ou não, tem que se checar a cor do sangue. É uma coisa muito complicada isso. Até hoje em dia é uma halachá muito difícil. Você tem que ter um horário especial para entender isso. Se a mulher teve algum problema, se tem sangue, a cor do sangue, quando aconteceu, nem o marido, às vezes, consegue, nem a própria mulher saber se ela está pura ou impura em alguns casos. Então, existe um Rav que deve ser consultado. Em alguns casos também, se houve, né, a mulher ficou grávida, mas houve um tipo de... Ela perdeu de maneira espontânea, claro, óbvio. Ela perdeu o bebê. Então, se isso foi considerado já no tempo dela entrar num período de impureza. Sabe, um dos trabalhos do rei Davi era esse. Pegar, né, ver a cor do sangue. Como é que... Um trabalho de um rei. Tanto que tem um texto que ele fala, minha mão está manchada de sangue. É relacionado a isso. Alguns interpretam até esse conceito como se fossem as guerras, mas não era guerras. É que ele pegava nisso. Às vezes ele pegava se houve um tipo de aborto espontâneo, né? Ele pegava para ver. Então, ele fazia um trabalho também, mesmo sendo rei, de um Rav, numa halachá super complicada. Você estudar essa halachá profundamente, não tem como, você tem que consultar um Rav especialista. Ela é muito complicada, a cor do sangue, quando ocorreu, se isso é proveniente, se torna mulher impura ou não, é muito complicado. Então, o primeiro ponto, nós vemos aqui um pouco sobre Davi Melech. Né? Agora, passou decepções, tribulações, puxa, enormes. O próprio filho
traiu ele. Ahitofel, que era o conselheiro dele pessoal, traiu ele. Ficou desconfiado de Mefibosheth, né, porque não foi com ele, houve um problema com o empregado dele. Ou seja, teve aquela situação, né, com Betsheba. Então, uma série de problemas que ocorreram com o rei Davi, que faz parte dos problemas do Olam Hazé. Porém, em tudo isso, ele buscou teshuvá, ele procurou conserto, ele soube lidar com essas coisas, mas a estrutura dele era de um grande tzadik. Pelo que a gente leu até agora, é uma estrutura de um grande tzadik. Então, é muito importante a gente, primeiro, entender quem é Davi Melech, para partir agora para um estudo mais profundo sobre alguns Tehillim, que, por si só, são extremamente importantes e que vão trazer sobre nós uma luz muito grande. Uma luz muito grande. Ok? Até agora, algum comentário? Quem chegou agora não escutou o que foi lido, a primeira parte, finalizamos a primeira parte agora, vocês vão ouvir a gravação. A gravação vai ser disponível só para vocês, e vocês vão ter esse anúncio, mas esse estudo ele é só para você. Eu não quero você transmitindo isso. É um grupo de pessoas que nós estamos estudando, você vai anotar no seu caderno e você não vai passar isso, você vai estudar. Porque você não pode passar uma coisa que você não sabe bem ainda. Então, depois que a gente estudar, isso vai durar pelo menos 6 meses, 1 ano de estudo. Aí depois você vai saber selecionar o que você vai falar ou não vai falar. Então, vou dar um break agora. Algum comentário, alguma pergunta de alguém, e o pessoal que chegou, que não pegou o começo, não se preocupe, vai ter uma gravação e você vai assistir depois. Eu já fiz a Abraham. Ok, gente. Algum comentário, alguma pergunta? Vamos passar para a segunda parte. Se alguém chegou agora também, não se preocupe, você vai ter acesso à gravação. Nós temos tempo, está tranquilo. Nós temos até 5h45, mais ou menos. Alguma pergunta? Ok, vamos lá então. Agora vamos para o Tehillim. Tehillim, ele vai falar são os salmos, mas vamos observar que eles têm uma coisa importante. E algo que, ao fazermos diariamente, vai trazer sobre nós créditos importantíssimos para o Olam Rabá. Gente, para a gente ter uma ideia disso, digamos, vamos dar um exemplo. Digamos que existem créditos, né, adquiridos, existe dívidas adquiridas. Então, diariamente, você adquire créditos e dívidas, né? Então, por exemplo, você teve um pensamento ruim, você adquiriu dívida. Você fez o shacharit, já adquiriu créditos. Agora, no shacharit, digamos que uma pessoa adquire 10 créditos, outra adquire 20. Tem gente que adquire 100 créditos. Tem gente que adquire 1000 créditos. Fala, puxa, mas como? Depende da Kavaná. Agora, mesmo aquele que fez o shacharit sem minha, não teve um conhecimento da Kavaná, não teve uma Kavaná, falta de conhecimento, mas tudo bem, ele adquiriu 10 créditos, ele adquiriu 10 créditos. Não adquiriu 1000, mas adquiriu 10. Mas agora, através desse estudo, o meu desejo, né, o objetivo de ensinar isso para você, é para que você, a partir de agora,
Quando você vai fazer o Ashrei, você adquiria 10 créditos. Você vai adquirir 20, 30, 40, 50, 60 e assim por diante. Agora, isso é importante? Tem algum valor? Vamos pensar. Chega num julgamento. Vamos dar um exemplo. Vai ser contado créditos e dívidas. Créditos e dívidas. E, obviamente, já contando com a benevolência divina que está sempre permeando aqueles que servem a Kadosh Baruch Hu. Mas a benevolência divina não vai dar aval para todo tipo de atos que são contrários à Torá. Eles geram dívidas, obviamente. A benevolência divina ela vai surgir no todo o processo de chuva. Agora imagine, gente, pare para pensar um pouco. Você está diante do julgamento e tem ali uma possibilidade, tem acusação, tem defesa, e está o crédito e dívida, e falta um pouquinho para você ter o direito já de entrar no Olam Rabá, sem precisar passar lá no Guerrinam, sem precisar mais uma reencarnação. Falta só um pouquinho. Aí, aquele Ashrei, especialmente uma frase dele que você fez com Kavaná, supriu aquele crédito. Você entrou, então, no Olam Rabá. Aí, os sábios dizem, quem fala isso tem garantido o Olam Rabá. O que é que o sábio está dizendo? Ele está dizendo que você vai viver uma vida transgredindo a Torá, mas só porque você fala aquela frase, você tem direito ao reino vindouro. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que se você é uma pessoa que segue a Torá, mas também tem algumas dívidas, mas você fala aquela frase com muita kavaná, talvez aquela frase vai lhe dar o crédito que você precisa no julgamento, que vai levar você ao Olam Rabá. Então é importante dar atenção quando os sábios dizem que algo nos leva ao Olam Rabá. Então, se os sábios dizem o estudo da Torá leva ao Olam Rabá, então o estudo da Torá tem esse potencial de gerar uma produção de crédito muito grande. Então, nós não podemos negligenciar isso. E levar um... não, mas será que só falar essa frase vai me levar ao Olam Rabá? Sim. Se o sábio disse isso, sim. Mas o que ele está dizendo é considerando que você é uma pessoa que está ocupada da Torá. Você é uma pessoa que está ocupada da Torá. Então, obviamente, isso vai aplicar-se a você. Agora, uma pessoa que está cometendo iniquidade, não segue a Torá, não quer o jogo da Torá, e achar que, por mágica, ela vai citar essa frase, ela vai ter direito ao Olam Rabá, é óbvio que não. Só pensaria isso uma pessoa que não está inserida na Torá. Como os sábios falam com pessoas que estão inseridas na Torá, eles não precisam dar muitas explicações, porque quem sabe vai entender, quem não sabe não vai entender nada. Então, gente, isso é um outro ponto importante, tá bom? Baruch Hashem. Ninguém comentou nada. Eu queria primeiro um comentário aí de vocês, se entenderam, se não entenderam, estão com alguma dúvida, para eu continuar. Alguém quer fazer algum comentário? Nada? Tudo tranquilo? Então, eu vou fazer perguntas. Você não quer fazer? Vou fazer perguntas. Vamos lá. Vou começar com a Lúcia. Lúcia, o que significa a palavra amar? Como diz Rabi Zeira, amar. O que quer dizer, Lúcia, a palavra amar? Isse. É para escrever ou para responder? Muito bem. E se eu falar, e se quando você encontrar falando assim, Rabi Zeira, se fosse Omer, seria? Omer, presente, diz. Exato. Diz. Então, Rabi Zeira Omer. Então, Rabi Zeira diz. É um dito dele, entendeu? Quando fala amar, disse. Ok, muito bem. Agora, o Leoni. Leoni, Ad Chatzot Laila, o que quer dizer? Ad Chatzot Laila.
Leonir Ad Hatzot Laila. Pode falar ou pode colocar no chat. Até meia-noite. Muito bem, Leonir. Corretíssimo. Muito bem. Agora, deixa eu ver quem está aí. O Sérgio. Sérgio e Marta. Sérgio, o que é dormir como um cavalo? Se você estava na aula, me responde. Senão, o Sérgio Kawata responde. O que é dormir como um cavalo? O Sérgio da Marta ou o Sérgio Kawata me responde. O que é dormir? Não é dormir, é cochilar. Mit naminem kesus. Não tem problema, Sérgio da Marta. Sérgio Kawata. O que significa? Mit naminem kesus. Você dormir como um cavalo. O que você acha, Sérgio Kawata? Ou a Margarete, que está presente também. Posso responder? Não sei se estou correto, mas... O Sérgio já falou, dormir em pé. Isso. Mas pode falar. Dormir em pé. É isso mesmo, dormir em pé. É porque eu tinha ouvido. Eu estou trabalhando, estou ouvindo aquilo que não preciso anotar, aí eu estou escutando. Obrigado. Baruch Hashem. Então, literalmente, eu estou aqui falando com vocês. Se eu tivesse essa elevação, eu não tenho. Eu estaria falando de vez em quando, faria isso. Ficaria 5 minutos, vocês tinham que esperar. Aí eu acordava. E aí continuava normalmente. E aqueles 5 minutos era renovador. Dormia profundamente em pé. Nunca deitava. Nunca deitava. Gente, nós estamos começando a observar um padrão tão elevado. Eu vejo algumas pessoas que saíram da nossa comunidade até reclamaram comigo. Você que é muito ortodoxia. Eu falo, gente, pelo amor de Deus. O que nós temos hoje ainda é muito pouco. Se você ler a vida dos sábios, você vai ficar chocado. Chocado com a vida deles, com a dedicação. Gente, eu fui na casa de um grande rabino da nossa geração. Um grande rabino. Grande rabino da nossa geração. Um rabino me levou lá. Cheguei lá na casa dele. Eu, pessoalmente, a minha experiência pessoal. Várias pessoas na porta. Tinha um secretário? Não. Chegou um determinado momento, o rabino abriu a porta. Todos entraram na casa dele. Ele sentou lá no escritório dele e foi entrando um por um. A gente mesmo fez a fila, quem é o primeiro, quem é o segundo. Cheguei lá, ele me deu um abrahá. Não tinha um secretário. Não tinha... Ele mesmo abriu a porta da casa dele para nos receber. Como era casa, uma mansão, uma casa normal, um apartamento normal. Gente, eu tenho visto exemplos aqui que, para mim, é um exemplo, que eu quero viver sim. Eu quero passar para vocês. Ok? Muito bem, agora, vamos lá. O Murilo chegou agora também, então vamos continuar. Amar Rabi Elazar. Então, disse Rabi Elazar. Amar Rabi Avina. Então, disse Rabi Avina. Kol Omer Tehillah le David. Então, aí já temos a palavra Omer. Né? Então, o que é Kol Omer? Quem traduziria para mim? Kol Omer. Kol Omer. Né? Quem traduziria para mim? Vamos lá. Arrisquem, gente. Arrisquem. Todo, ok? Todo, o que diz? Tehillah Davi, está falando do Salmo 145, que é o Ashrei. Bechol Yom, ou seja, todo dia. Shalosh Peamim, 3 vezes. Muftar,
está garantido, muftach lo, está garantido para ele, shehu, que ele, ben Olam Haba, será um filho do Olam Haba. Ou seja, que ele terá direito ao Olam Haba. Então, vou repetir. Amar Rabi Elazar, Amar Rabi Avina, Kol Aomer Tehillah de David, o Salmo 145, Bechol Yom, todo dia, Shalosh Peamim, 3 vezes, Muftach Lo, garantido é para ele, Shehu Ben Olam Haba, que ele é um filho do Olam Haba, ou seja, que ele terá direito ao Olam Haba. Então, nós vamos entender por que isso. Então, nesse salmo, no Ashrei, tem algo especial. Então, vocês vão abrir agora, por favor, o seu Sidur. O Ashrei tem tanto tem 2 vezes no Shacharit e tem uma vez no começo da Minchá. Embora, quando é possível começar a Minchá com o texto do Ketoret, do incenso, é muito proveitoso, porque ele purifica a nossa alma. O Ketoret, ele tem uma característica de queimar toda a ação da Sitra Hará em nós. Inclusive, que nós chamaríamos, né, forças negativas que foram criadas por nós. Derramamento de sêmen de maneira errada, outras coisas, criam forças negativas que têm a única função de nos atacar. Então, quando a gente faz o Ketoret e alguns Terrilim, nós podemos pedir, tem uma reza também que eu vou depois ensinar, essa eu vou ensinar para todos na quinta-feira, podemos pedir para o Eterno tirar a vitalidade dessas forças negativas, para elas deixem de existir, porque elas, enquanto elas existem, elas nos atacam. E se elas não perderem a vitalidade, quando a pessoa morre, elas vão como se fossem filhos dela, e são forças negativas, forças ruins, mas são criadas pelo derramamento de sêmen de maneira errada e transgressões da Torá. Nós damos à luz, Deus nos livre, né? Nós criamos vitalidade para essas forças. Então, a reza do Ketoret, antes da Minchá, ela traz limpeza espiritual para a nossa alma. Porque o altar de incenso do Ketoret, que era dentro do lugar santo, embora posicionado, né, em frente à arca, né, dentro do Santo dos Santos, e também o Ketoret era levado para dentro através de algo especial, quando o sumo sacerdote ia em Yom Kippur, entrava no Santo dos Santos e entrava com Ketoret. Então, ele, embora estivesse no lugar santo, ele tinha acesso ao Santo dos Santos, porque é considerado um sacrifício onde é aproveitado 100% para a Kadosh Baruch Hu. Ele não tem nada para se trahará, assim, nada assim relacionado a pecado, a techuvá, que tem uma relação com a Sitra Hará, não tem nada disso. E ele queima a Sitra Hará. Então ele é bom para limpar a nossa alma. Estou tomando um café turco, não tem café brasileiro, mas esse é mais parecido. Você toma café com pó de café ao mesmo tempo. Mas você acostuma. Você não tem como o pó descer. O pó não, ele bota junto com o café. Então vocês vão viajar para cá, vocês vão se acostumar também. O resto é café instantâneo. Baruch Hashem. Vamos lá. Então, primeiro ensino o que é que tem, então, no Ashrei.
Então, vai haver uma discussão, não vamos entrar nessa dinâmica, essa dinâmica é para uma fase posterior. Então, eu não estou fazendo a dinâmica, ela não pode ser feita, essa dinâmica, ela só pode ser feita depois que você passar pela conversão. Aí tem uma forma de você trabalhar o raciocínio, nós não podemos fazer isso agora. Só um minutinho, tem que ligar aqui. Liga ali, por favor, cara. Ok, gente, estão me ouvindo? Me dá um toque, porque eu não estou vendo aqui. Vocês estão me ouvindo agora? Ok, Baruch Hashem. Vamos lá. Então, o Salmo 19 tem o alfabeto. Agora. Não, né? Agora não. É 6 horas da tarde. É. Vamos lá. Abre o seu Sidur. Vamos olhar agora essa ordem alfabética no Aishrei, ok? Então, você tem começa o primeiro Aleph, é Aromemecha. Eu vou exaltar. Exaltarei. Aromemecha. Eu exaltarei. Vocês identificaram? Abre no Ashrei. Vocês vão começa Ashrei Oshavei Secha. Então começa a frase. Aí chega Teilale Davi. Aromemecha. Eu exaltarei. É o primeiro ato. Ele pode vir para cá. Que o pessoal está esperando 6 horas só. Entendeu? Ninguém pode entrar agora. Então, melhor ele vir para cá. Eu explico o pessoal que ele vai estar atrasado e ele tem daqui a reunião. Ok, Baruch Hashem. Gente, eu tenho que resolver algumas coisas porque não tem como. Vão acontecendo, eu vou resolvendo e a gente vai estudando. Então, Anom Mecha tem o Aleph. Depois você fala, então, Bechol Yon. Bechol Yon, aí tem o Beit, né? Bechol Yon, todo dia.
Depois vem Gadol Hashem, né? Grande é Hashem. Depois vem Dor Ledor, geração a geração. Assim por diante. Vocês vão observar que existe a ordem alfabética, o Aleph Beit aqui em Ashrei. Então, um sábio diz, mas o Salmo 19 também tem. Por que não o Salmo 19? Aí alguém falou, calma, tem outra coisa também no Ashrei. Tem Poter et Yadecha, o Masbia Lechocha Eratzon. Poter, abre, et Yadecha, a tua mão, o Masbia, e farta e satisfaz, Lechol Chai Eratzon, todo vivente, né? Segundo a tua vontade, que essa é a tua vontade. O Eterno supre para todo mundo. Se você parar para pensar, todos os animais dentro do seu habitat têm alimento. O único animal que vai ter dificuldade com alimentação, por incrível que pareça, é o ser humano. Em razão, obviamente, de que ele, às vezes, ele desvia a ordem do seu próprio habitat. Então, o ser humano vai ter pobreza, miséria, tudo isso. Mas, se nós não nos desviarmos da ordem do nosso habitat, nós também não teríamos problemas com a alimentação. Porque o Eterno supre tudo para todos. Cada animal, gente, é impressionante. Ele tem o seu alimento. Ele tem a sua ordem. Ele tem onde se alimentar, como se alimentar. E coisas absurdas, assim, milagres, né? Absurdas, maravilhosas, né? Você olha, por exemplo, um boi, né? Você vê, né, um animal enorme. O que ele come, gente? Alguém pensaria, esse animal tem que se alimentar de outros animais, não, ele come grama. Ele é vegetariano, literalmente. E ele tem uma capacidade, assim, né? Geralmente uma pessoa vegetariana, ela dificilmente ela vai ficar muito, né? Uma pessoa que só comesse vegetal, é difícil, né? Ela engordar muito. Pois o boi, ele é um vegetariano e é enorme. Obviamente, ele tem toda uma forma de processar a comida especial. Mas o que eu quero dizer é que o Eterno, ele dá sustento para toda criatura. Então, esse texto do Ashrei, ele é um diferencial. Aí vem outro sábio e fala, não, peraí. No Salmo 136 também tem uma frase, Lechem lechol basar, dá pão para toda a carne. Também é algo parecido. Aí chega-se à conclusão que o Ashrei, ele tem um diferencial. Ele tem as duas coisas nele. Ele tem a ordem alfabética e ele tem também um texto que fala do sustento para toda a criatura. Ponto. Mas tem mais uma coisa. Eu quero que vocês agora me respondam isso. Vamos fazer um trabalho agora em equipe e vocês vão trabalhar. Olhem a ordem alfabética. E está faltando uma letra. Eu quero que vocês descubram qual é a letra que está faltando. Para dar uma dica, depois dos 2 pontinhos, vem a ordem alfabética. O Sérgio Kawata já descobriu rapidinho. Está faltando a letra Nun. Muito bom, Sérgio. Leoni também descobriu. Está faltando a letra Nun. Muito bem. Agora, gente, vamos descobrir o sentido, mas vamos descobrir de maneira mais profunda. Vamos captar como processa toda essa estrutura, né? Diz assim, Amar Rabi, todo mundo sabe o que é Amar, nós vamos um pouquinho antes aqui. Amar
Rabbi Yochanan, Mipnei ma lo nemarnu. Mipnei mar, porque, por causa, né, de que não está dito o nun. Be'ashrei, não ashrei. Ele pergunta, há uma discussão e diz, dirtiv nafla lotosif com betulat Israel. Alguém lê para mim Amós 5:2. Você tem aí, Lúcia, se você tiver disponível, o som tá bom, ou o Kawato, ou quem quiser, Amós 5:2. Amós 5, versículo 2. Nafla lotosif kum betulat Israel. Eu vou traduzindo até vocês encontrarem. Diz, dirtiv, é outra palavra, anotem, por favor, vou repetir várias vezes, eu vou considerar que vocês já sabem, então eu não vou traduzir mais. Dirtiv está escrito. Dirtiv, como está escrito. Ok? Então, essa palavra vai ser repetida nas aulas. E vocês, tudo que eu traduzi bem, amar, eu não vou traduzir mais. Dirtiv, não vou traduzir mais. Ok? Então, vocês têm que revisar para poder progredir. Então, dirtiv. Nafla, caiu. Lotosif, não acrescentará, com levantar, betulat, a virgem Israel. Eu vou ler, porque tem um ponto aqui. Eu queria até explicar isso. Deixa eu ler para vocês. Diz assim. Tombou a virgem de Israel e não mais conseguirá se levantar. Sua terra será abandonada e não há quem possa reerguer. Né? Então, aqui fala sobre a casa de Israel. É uma situação complicada. Obviamente, ela tem esse texto tem uma aplicação pontual, mas eu digo um pouco complicado, porque e os descendentes da casa de Israel? Como é que ficaria a situação deles? Ou seja, Efraim, né? E outros descendentes das 10 tribos. Então, o Davi Melech ficou preocupado com esse texto, né? Porque fala da queda da casa de Israel, mas ele ficou preocupado com isso. E quando ele fica preocupado, é porque existe alguma coisa aí. Ele tem que levantar essa queda aí. Ele tem que segurar essa queda. Essa queda não pode permanecer. Então, ele tem que fazer algo para segurar essa queda. Porque, assim, isso é uma opinião minha. Eu vejo que a casa de Israel são as 10 tribos. Então, e aí? As 10 tribos. Né? Então, é uma situação pontual, mas tem que ser resolvida. Existe uma forma de traduzir, né? Isso foi, alguns rabinos traduziram, resolvendo o problema. Que você pode traduzir assim, Nafla, caiu, Lotosif, não acrescentará, muda a vírgula, caiu, mas a queda não acrescentará, ou seja, ela não continuará, Kum, Betulatos, levanta, Virgem de Israel. Então, foi uma forma de alguns rabinos consertarem aqui, ou seja, esse consertar, o sentido pedir ao Eterno que mude, né, esse decreto, ele mude, se transforme. Isso pode acontecer? Pode. Vamos dar um exemplo disso. Quando houve a questão do bezerro de ouro, né, o Eterno falou para Moshe, Moshe, vou fazer da tua descendência. O Moshe falou, não.
Se for assim, risca, né, o meu nome, aí o Eterno, tá bom, eu vou aceitar o teu povo. Então, mudou o decreto. Só que existe um segredo, não vou entrar nisso agora. Quando o Eterno promete algo, o que ele prometeu também ocorre. Peraí. Então, existe o povo judeu, mas agregado ao povo judeu, existe o povo dos descendentes de Moshe. Segredo. Vou falar sobre isso em outro momento. É o povo judeu. Faz parte do povo judeu. Mas dentro do povo judeu, existe uma categoria de povo chamado Bnei Moshe. Existe? É o povo judeu, não é outro povo, não. O povo judeu. O povo judeu é o povo escolhido. Não tem outro povo. O povo judeu é o povo escolhido. Não tem nada fora do povo judeu. Você fala assim, a pessoa é um Bnei Noach. Sim, ele está agregado ao povo judeu, o povo escolhido. O povo escolhido é o povo judeu. Aí eu me converti. Me converti ao povo, está dentro do povo judeu. Então, nada existe fora do povo judeu. Mas dentro do povo judeu existe o Bnei Moshe. Mas tudo faz parte do povo judeu. O povo judeu é o povo escolhido. É o povo que o Eterno considera o seu povo, a sua herança na terra. Ok? Muito bem. Mas, inspirado por Ruach HaKodesh, Davi Melech, ele vai segurar essa queda. E por isso que, quando a gente fala o Aishrei, nós estamos também contribuindo com essa inspiração divina de segurar essa queda e não permitir que a casa de Israel caia completamente. A gente vai criar um apoio. Quem fez isso foi Davi Melech. Mas ao recitar isso, entendendo tudo isso, nós estamos fazendo isso de uma forma, nós estamos ajudando nesse processo. Então vamos entender isso. Amar Rabi Nachman bar Yitzhak. Afilo, outra palavra que também chama afilo, quer dizer mesmo. Afilo, é muito usada essa palavra. Podem confiar no seu caderninho. Afilo, quer dizer mesmo. Afilo, mesmo, né? É muito usado isso. Afilo, Ahi, Hazar, mesmo assim, Hazar Davi, voltou Davi, ou seja, Davi não ficou satisfeito. Ele voltou ao tema porque ele sentiu que era preciso fazer algo ali. Quando uma pessoa está caindo, começou uma queda, e você não quer deixar ela cair, o que você vai fazer? Por exemplo, você tem um prédio. Um prédio não, mas vamos lá. Você tem uma árvore que está se inclinando para cair. Você vai ver que ela vai cair. Você pode colocar um apoio, né? Você bota uma madeira que vai servir de apoio para ela. Então, é isso que vai acontecer. Davi, Afilo Ahi, Hazar Davi, mesmo assim, voltou Davi, ok? O Semahan apoiou. Então, ele conseguiu um jeito de colocar uma estaca para apoiar essa queda. Então, fala, o Semahan Beruach HaKodesh. Não foi através da mente dele, através do Ruach, do Espírito, do Santo. Então, ele teve uma inspiração divina para conseguir colocar um apoio. Ponto. Agora, antes da gente completar. Eu falei no começo, eu vou repetir várias vezes. Gente, esse estudo não é para vocês ensinarem. Então, vocês não podem pegar esse estudo e sair ensinando para as pessoas. Não é para fazer isso. Porque vocês não podem ensinar. Eu estou ensinando exclusivamente para um grupo e eu estou ensinando só para esse grupo e não posso ensinar publicamente. Porque é um estudo mais especial. Estou dando a vocês. Vocês são pessoas que estão ajudando o trabalho aqui. Eu estou honrando vocês. Vou fazer uma
um abrahá especial para vocês. Eu estou honrando vocês com um estudo especial da Torá, que os recursos que vocês estão ajudando é para ajudar estudantes da Torá. Os recursos que estão sendo enviados já conseguiu patrocínio de um jovem, eu estou dividindo em dois, mas já tem um jovem suprido. Também pessoas que estudam a Torá aqui precisam de ajuda, também já estamos ajudando. Então, e queremos ajudar mais pessoas. Então, mas eu quero relembrar isso. Por favor, não ensinem isso. Porque vocês podem ter problemas se você ensinar isso. Isso é só para aprender, não para ensinar. Ok? Pode falar, mas isso não é uma coisa tão complicada de ensinar. Não é isso. Não é para ensinar. Ok? Vamos voltar. Então, Shenemar, como está escrito, Somer Hashem lechol anoflim. Vamos lá no Ashrei, na letra Samer. Está escrito Somer, ou seja, suporta, ou seja, apoia Hashem lechol, a todos anoflim, que caem. Aqui está o Nun. Então, o que é que o rei Davi fez? Ele pegou o Nun, colocou inserido no Samer, justamente na palavra caídos, mas mostrando que os caídos serão apoiados. E ele apoiou essa queda da casa de Davi. Ele segurou essa queda. Entenderam isso? Pela inspiração de Ruach HaKodesh, ele segurou a queda. Ele apoiou, ele pegou o Nun, não colocou na ordem natural, colocou o Nun inserido no Samer, justamente na palavra Somer Hashem, suporta Hashem, Lechol Anofilim, todos os caídos. E colocou o Nun. E ele apoiou o decreto. Ele segurou o decreto. Impressionante isso, gente. Então, agora, o que é que isso vai mudar na nosso Ashrei? Primeiro, que cada Ashrei que nós dizemos, tá, a conta de crédito está lá, passando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está lá o crédito. Como é que chama? O taxímetro. Não é taxímetro, é credicímetro. Está lá o crédito. E, além disso, quando a gente fala poter et yadecha o masbir lechochairatson, a gente tem que concentrar nisso. Poter, abre, et yadecha, a tua mão, o masbia, e satisfaz, lechol, a todos, chai ratson, viventes, com a tua vontade, o teu desejo. Temos que decorar o significado de cada palavra. E quando chegarmos na letra Samer, nós falamos Somer, suporta, Hashem, Lechol, a todos, Anofilim, todos que caem, também com Kavanah. E de preferência, decorar. Ashrei Yoshevei Beisecha Od Alelucha Selah. Cada palavra nós pegarmos o significado e começarmos a decorar. Então, fazer um Ashrei de maneira plena já vai nos dar mais crédito. Se você ganhava 10, vai ganhar 20. E assim por diante. Ok. Muito bem. Agora tem mais, mas eu vou deixar para a próxima aula. Depois vamos entrar no livro chamado Chaye Adam, muito profundo, que é Ilchot, leis, Berachot, bênçãos, né, Brachot, Utfilot e rezas. É um livro muito profundo. Nós vamos estudar, próxima vez, continuar o estudo que nós estamos fazendo. Quero dizer o seguinte, gente. Esse estudo ele vai estar
mais uma vez disponível para quem não assistiu, e depois ele vai ser tirado de circulação. Então, depois eu vou deixar disponível por um tempo, vocês vão assistir quem quiser de novo, vai anotar, mas não ensinem a ninguém, anotem, não falem, só estudem. Porque eu quero que a gente estude. Eu não quero que a gente ensine, porque nós não estudamos. Então, não é para você ensinar que você não estuda. Não tem, às vezes, decreto. Então, eu quero que isso seja uma bênção para você, é para você receber, não é para você dar. Ok? Então, eu só vou ensinar o que eu já sei bem também. Então, eu só queria passar para vocês isso. Agora, eu quero fazer uma brahá para vocês. Eu incluí vocês porque vocês têm um coração de ajudar o trabalho aqui. O trabalho aqui não é só ajudar a nós aqui, a mim e a Hannah. As meninas não estão precisando, elas não precisam. Os nossos gêmeos também não precisam. Eles estão trabalhando, um trabalho mais ligado ao trabalho mesmo aqui, estão tendo o seu sustento. E nós, como pais, né, com os nossos recursos, se precisa, a gente ajuda, se for necessário, nossos filhos. Eles não precisam. A gente mesmo, eles têm o trabalho deles, eles estão ajudando e nós ajudamos se precisar. Baruch Hashem. Além disso, existe possibilidade também, né, com o tempo, da gente também ter alguns recursos, trabalho que nós estamos desenvolvendo. Então, esse valor que vocês estão ajudando, né, na medida que nós temos também mais recursos, ele vai ser todo canalizado para quem estuda a Torá. Né? E muita gente aqui precisa desse recurso, e pessoas da nossa comunidade também. Agora, eu e Hannah também precisamos dessa ajuda para o nosso sustento, mas na medida que nós também desenvolvemos trabalhos que nós pretendemos desenvolver, nós também eu fui convidado para estudar no local, existem projetos sendo desenvolvidos, nós também estamos sendo convidados, mas de todas as formas, esses valores serão usados e nós sempre tivemos o desejo, eu, né, e a Hannah, de compartilhar. Eu sempre compartilho. Está na nossa alma isso. Né? Eu tenho isso no meu DNA, compartilhar. Eu não consigo ficar só uma coisa para nós. São as pequenas coisas. Às vezes eu comprei um sapato, eu tenho outro sapato. Se eu não estou usando algo, eu compartilho. Porque está na nossa alma compartilhar. Mas, enfim, eu queria... Agora, nós também estamos precisando dessa ajuda, porque nós não estamos contando com a ajuda do Rio de Janeiro, nós não contamos. O Rio de Janeiro está precisando se autossustentar. Mas eu gostaria de dar uma bênção para vocês que estão ajudando esse trabalho e nos ajudando e ajudando outras pessoas junto conosco. Então, no mês passado, na época de Purim, né, pelas doações que vocês mandaram, a gente separou uma doação e eu perguntei a uma pessoa que me dá aula, eu falei, tem alguém precisando muito aqui? E ele falou, tem uma pessoa que está precisando muito. E eu dei para essa pessoa. Puxa, ele ficou muito feliz. Muito feliz. Ele falou, olha, você não sabe, chegou na hora exata. Então, claro, eu vou canalizar mais para as pessoas da nossa comunidade que vêm aqui, claro. Mas de vez em quando eu ajudo alguém daqui também, porque tem pessoas muito sadiquim, pessoas muito elevadas que precisam de ajuda também. Então, a gente tem que compartilhar. Compartilhar é o segredo de tudo. E a gente sabe também que as perseguições, as pessoas que falam mal, são pessoas que não é pessoal, elas estão com raiva delas mesmas. Elas estão lutando contra a consciência delas, que quer a Torá e elas não querem. E elas olham para a gente com raiva da gente do nada, porque nós representamos aqueles que querem a Torá. Nós queremos a Torá. Eu quero a ortodoxia.
Eu estou feliz, eu vejo que nós vamos ficar felizes com isso. A gente foi premiado. Eu fico, às vezes, assim, parece um sonho. Puxa, eu estou numa sinagoga de um rabino extremamente elevado. Puxa, me recebe cada vez com um sorriso. Né? Já subi a Torá 3 vezes. Né? Na sinagoga dele, 3 vezes. E me recebe com muito carinho. Puxa, eu fico feliz na vida, estou agradecendo ao Eterno. E essas reações que eu passo também fazem parte, viu, Ana? Porque senão a gente vai pensar que aqui é o Olam Rabá. O Olam Rabá não é aqui é o Olam Hazé. O Estado diz, tem que passar dificuldade no Olam Hazé, senão o cara pensa que é o Olam Rabá. E você começa a estudar a Torá, parece o Olam Rabá aqui, mas não é o Olam Rabá, é o Olam Hazé. Então eu quero dar uma... E os Bnei Noach, gente, tem um projeto, eu vou reunir hoje, não posso entrar em detalhes, eu vou dar um anúncio. Mas tem gente querendo ajudar o projeto dos Bnei Noach, ajudar mesmo, para ter um projeto mais organizado. Olha, algo maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Maravilhoso mesmo. Então, Baruch Hashem, você vê, é uma pessoa que ele é judeu e ele trabalha com o Bnei Noach. O Bnei Noach trabalha com ele, dá um exemplo excepcional para ele. Ele ficou tão impressionado que ele quer fazer um projeto de Bnei Noach. E não é diretamente conosco, mas nós fomos convidados para também conversar. Então, rezem por isso, por favor. E não comentem isso com ninguém, até não se concretar, não fale com ninguém sobre isso, por favor. Não é por nada, porque quando a gente fala, dá margem à resistência. É só por isso. Feche os olhos, busque com todo o coração, né, uma conexão com o Hashem, que o Eterno te abençoe e que os recursos que você está investindo para o trabalho aqui, que está sendo revertido ao estudo da Torá, venha sobre você não só bênçãos materiais, mas numa proporção que é calculada segundo os critérios divinos para cada caso. Que essa proporção do mérito do estudo da Torá também venha sobre você. Ele seja considerado mérito para o mundo vindouro. Deixando Kadosh Baruch Hu. Pronto, gente. Simples, sem usar muitas palavras, está feito. O que eu fiz eu não sei o cálculo exato. Realmente eu não sei, porque eu tenho muitas variáveis. Mas vai haver um percentual do mérito. Por exemplo, eu estudo aqui de manhã com o Rav, eu estudo 3h30. Depois estudo sozinho também. Mas todo o meu estudo da Torá, o estudo da Hana, o estudo dos jovens, o estudo das pessoas que a gente ajuda, vai haver um percentual que eu não sei calcular, não vou arriscar, mas que vai ser dado para você. Ok? Pela sua disponibilidade de ajudar esse trabalho. Obviamente, é algo que você tem que fazer com alegria, com convicção. E se um dia você não quiser ajudar, você não é obrigado a ajudar. Você nunca deve desonrar o que você fez. Se você ajudou, você falou, Baruch Hashem, ajudei, agora não posso, eu não quero, mas o que eu ajudei, Baruch Hashem por isso. Ok? Então, é isso. Que o Eterno abençoe a todos. Estou muito feliz de passar isso para vocês. E que vocês estejam também felizes, né? Recebendo essa preciosidade. Vamos crescer juntos e vamos estudar. Segredo dos segredos. Fala para ninguém. Eu estou tendo uma aula especial. Não fale para ninguém. Guarde com você. Tá bom?
guarde com você. Cada grupo vai ter, eu vou dar aulas especiais para todos os grupos. Cada um uma aula diferente. Então, fique tranquilo. Tá bom, gente? O Eterno abençoe a todos. Leia outro. E que em breve estejamos juntos de novo. Semana que vem não temos aulas, vamos ter uma aula por mês. Até um mês temos aula de novo. Shalom, shalom. Shalom, shalom, Gravos. Eu aqui quero agradecer. Muito, muito obrigado mesmo. Obrigado por permitir a gente estar colaborando, sabe? Estar participando desse momento. É um momento muito especial e eu agradeço a Hashem por permitir isso, por permitir, por abençoar a gente, que a gente possa fazer pelo menos uma gotinha, uma areia. Muito bom, Davi. E eu vejo assim, Davi, e vai multiplicar, viu? Porque tem um projeto do Rabino que vai trazer os jovens, ele quer fazer um festival na Venezuela, no Brasil. Pois e é. a gente está investindo. Os jovens aqui vão pagar R$700 por mês. No Brasil, na Venezuela, vai ser 350 por mês. É. Então, assim, muita gente não entende isso, mas eu estando aqui é muito mais útil do que eu estar no Brasil. Porque eu estou fazendo um trabalho aqui que eu não faria jamais no Brasil. Entendeu? É o que eu vejo. Vocês estão participando disso, porque o Rio de Janeiro não teria condições, entendeu, de manter o trabalho aqui. E sem contar que é algo especial. Acho que foi encarregado as pessoas certas e o Eterno tem nos abençoado. Isso que importa bastante. Eu me sinto realmente muito confortável e feliz com isso tudo, de participar, porque isso aí eu acho que é um marco também da história, do tempo, desse novo tempo que o Eterno está aí resgatando essas almas perdidas de Israel. Exatamente. É muito importante. Muito obrigado, Rabi. Shalom, shalom. Tenha um domingo aí de muita shalom. Tá bem? Shalom para todos. Eu vou ter que desligar agora, porque eu tenho a aula da Yeshiva, tá bom? Mas, Baruch Hashem, vamos em frente. Muita força, tá, gente? Sempre, muita força. Muita força, tá? O Eterno é conosco, nunca esqueçam isso.